Meus amigos, meus irmãos, começamos uma nova semana na alegria do Senhor. É tempo de advento, é tempo de deixarmos a palavra de Deus falar mais ao nosso coração. E neste novo ano litúrgico, neste novo tempo da liturgia que nos prepara para o advento, nós somos convidados, convocados à vigilância, a estarmos sempre prontos para a vinda do Senhor. Ele que vem para nos salvar, ele que vem para nos libertar. Ele que veio uma vez e que virá definitivamente. Ele que vem aos nossos corações de tantas formas, de um modo muito especial na Eucaristia, quando escutamos a Santa Palavra, quando acolhemos nossos irmãos e irmãs. Nós estamos nesta segunda-feira, 28 de novembro, estamos meditando Mateus capítulo 8, versículos 5 a 11. Eu vou colocar aqui na descrição depois, se você puder e quiser, pega a sua Bíblia, leia lá mais uma vez, porque vai lhe ajudar muito. A leitura sempre suscita alguma inspiração para nós. Temos presente que Mateus escreveu para uma comunidade que era formada estritamente de pessoas que vinham do judaísmo e que precisavam entender que a salvação é para todos, não só para alguns. Esse é o primeiro indicativo que cada vez que lemos o Evangelho de Mateus precisamos ter presente. Segundo, a comunidade que se reunia ao redor do ensinamento de Mateus, ela trazia muito presente os ensinamentos da tradição judaica, na qual os não-judeus, os gentios, os pagãos, eles eram considerados impuros, porque se vivia um sistema político, econômico, social, religioso que era dividido em duas classes: as pessoas que praticassem os mais de 600 preceitos eram tidos como puros, como eleitos, como escolhidos, como até melhores, superiores que os outros. E aqueles que não viviam, aqueles que não participavam, aqueles que não seguiam esse caminho eram tidos como impuros. E o contato, a conversa, o toque, a aproximação com essas pessoas deixava os que, entre aspas, eram puros, impuros. Com Jesus e com a sua dinâmica instauradora do reino, ele é a presença reinante de Deus na face da terra, ele é o caminho único que nos leva ao Pai. Ele vem para abolir esse tipo de concepção, esse tipo preconceituoso, excludente, que afastava as pessoas do amor e da bondade divina. E nesse capítulo 8, queridos amigos, nós estamos nos versículos 5 a 11, retrata aquele episódio do centurião romano. Lembramos que centurião era alguém responsável por um batalhão de 100 soldados. Aquele homem, então, pagão, impuro, que veio até Jesus, o texto diz que ele aproximou-se suplicando. A súplica é uma das atitudes de quem é humilde e de quem tem fé. E ele não suplicou nada para ele, mas sim para o empregado dele que ele estimava muito. O empregado estava paralisado numa cama. Muito interessante essa doença do empregado, porque tem muito a dizer para nós que somos seguidores do caminho. Vamos lembrar que quem é discípulo de Jesus é discípulo do caminho. E o caminho, como diz a música, se faz caminhando. Não existe caminho parado, sentado. O caminho acontece quando a gente dá um passo depois do outro. E Jesus diz muito rapidamente: vou curá-lo. E essa palavra calou muito no meu coração hoje. Vou curá-lo. O oficial romano, ele tem consciência da sua situação
e ele diz Senhor. Ele usa 2 vezes a profissão de fé, Kyrie. Senhor, não faz isso. Eu não sou digno de que entres em minha casa. Diga somente uma palavra e o meu servo será curado. Veja, ele reconhece com humildade a sua condição de não estar dentro das etiquetas religiosas de então, e ele não quer que Jesus se torne impuro. E Jesus o elogia, dizendo que ele nunca encontrou fé assim em Israel, e por isso que a fé daquele homem faz com que ele se coloque na linhagem dos descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, os patriarcas. Esse é o texto, né, meus amigos? Agora eu fico pensando que nós precisamos imitar na atitude da humildade e da fé constante deste centurião. Eu não sou digno. Inclusive é o que dizemos um pouquinho antes de recebermos a Eucaristia. Eu não sou digno de que entres em minha casa, mas diga só uma palavra e eu serei salvo. A salvação agora não pertence mais a um grupo, é para todos. O Senhor padeceu, foi crucificado, morreu, mas está vivo no meio de nós para salvar a todos. Inclusive, a palavra Jesus, o nome Jesus, significa aquele que salva dos nossos pecados. Nós temos que ter muito presente essa realidade para vencermos os nossos preconceitos. Acredito que isso é muito presente nesse texto. Se vence aquelas barreiras impostas por costumes, por tradições que nem sempre são os melhores. Um outro ensinamento muito forte desse texto fica na frase de Jesus: vou curá-lo. Qual é a cura que nós queremos acolher nesse dia? Não o milagrismo, não simplesmente, me dói meu braço, quero que pare de doer o braço. Não é assim. Mas aquela cura no sentido de renovação, de transformação, de vida nova, de vida em plenitude. Esse é o pedido que o Senhor faz para mim e para vocês. E por fim, meus amigos, nós precisamos trazer com muito cuidado, com muito carinho, todas as pessoas que estão nos nossos círculos de relacionamento. Todos eles precisam estar na presença de Jesus. Veja que neste caso do empregado, do centurião, Jesus não foi até ele. Foi o centurião que trouxe a situação de paralisia daquele homem para Jesus, para que Jesus o curasse. Nós também podemos e devemos ser intercessores, trazermos as pessoas que tanto sofrem até a presença de Jesus. Que isso aconteça sempre e que ao longo dessas 4 semanas que nos preparam para a festa da encarnação, a festa daquele que se faz carne, se faz gente como a gente, que nasce na manjedoura dos nossos corações, Jesus Cristo, que essas 4 semanas nos ajudem a sempre mergulhar cada vez mais nas atitudes de humildade, nas atitudes de fé e principalmente na certeza de que o Senhor pode curar as nossas enfermidades e paralisias. Tenham um ótimo dia, fiquem com Deus, Deus vos abençoe.